Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui ao canal A Voz Cama do Deserto. E você que está chegando aqui pela primeira vez, você pode estar se cadastrando ao canal, né? Fazendo parte aí desse montante, né? E chegamos aí ao número de 106, porém houve uma desistência, permanecendo agora, total de 105. Quem sabe você venha preencher esses 106 lugar inscrito, né, novamente. E só tenho a agradecer a Deus pela sua vida e também pela sua decisão. Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes. O tema central dessa oportunidade trata-se da liberdade, né? A liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Deixa eu ver aqui a lição 6, né? Que vai falar sobre o título, né? Justificados pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Lição número 6 tem como tema, ou como título, né? Em que estaremos conhecendo aqui o conteúdo da lição desse próximo domingo na classe dos jovens, justificados pela fé em Jesus Cristo. Para tanto, vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, pedimos o seu perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tua grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor Jesus, que a qualquer momento o Senhor deve buscar o teu povo, a tua igreja, a cada um de nós, para que onde o Senhor estiver, o Senhor venha estar, nós também possamos, Senhor, estar junto em plenitude divina e no tempo, Senhor, eterno. Enquanto aqui estamos, carecemos da tua direção, da tua bênção, da sabedoria do alto. Por isso o Senhor nos abençoa durante esse período aqui e que somente o conteúdo já tem aí. Senhor, venha falar aos nossos corações, segundo o agir do Senhor em nossas vidas. Faz isso, Pai, que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a mais uma lição dominical. O texto principal diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, o nosso ar que respiramos, cara adolescente, é a fé na justiça que foi ali estabelecida através da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, Deus estava julgando, né, toda essa humanidade, e o Senhor Jesus recebeu sobre a sua vida naquele momento toda essa ira que seria para mim e que também seria para você, onde não haveríamos de qualquer maneira, em nenhuma maneira ou nenhuma forma, temos esperança da vida eterna ou do perdão de Deus. Porém, o Senhor Jesus veio estabelecer esta justiça, e somente por ela é que encontraremos refrigério para o nosso coração e também para a nossa alma. Como diz o texto bíblico, isso
é de fé em fé. Na medida em que passamos a compreender, pela iluminação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, o grande peso e a grande importância, ainda que incomensurável aos nossos olhos e ao nosso entendimento, no que diz respeito ao sacrifício do Senhor Jesus, por certo, estaremos dispostos a cada vez mais nos render a Ele, Senhor, e aos seus propósitos para com a nossa vida. Resumo da lição: Abraão foi tornado justo por crer que Deus falou e não por seguir um conjunto de ritos. Estamos dentro da carta aqui do Gálatas, né? Onde estamos tratando da liberdade cristã, e é justamente essa questão ali dentro daquele contexto congregacional e local, né, da Igreja do Senhor, estava sofrendo essa infiltração, né, como já estudamos na lição, como já estudamos sobre a questão da circuncisão, da guardar o dia do sábado, judaizantes que buscavam somar a questão tanto do cumprimento de ritos cerimoniais, que pertenciam unicamente à lei, como também a questão de princípios que foi estabelecido somente como aliança para o israelita, que foi a questão da circuncisão. Para nós agora, a circuncisão que o Senhor espera de nós e que o Senhor quer realizar, a circuncisão já não é mais na carne, é a circuncisão em nosso coração. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Os ritos congregacionais, no que diz respeito ao andamento de um culto, isto é louvável. A nossa prática cristã, dentro de um contexto de vida, e dentro desse contexto está a nós irmos ao culto, isso em nada acrescentará a um crédito, e muito menos a um mérito diante de Deus. Tudo é pela graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se hoje conhecemos um pouco mais da palavra de Deus, é graça do Senhor nos dando esta iluminação e este entendimento. E se nós formos receber do Senhor dons e operarmos, né, eficazmente quanto à vocação e a este dom que o Senhor tem nos dado, também não é esta obra que nos condicionará ou dará a sua completude ao sacrifício de Cristo. Nada disso. É unicamente a fé na obra vicária do Calvário que nos mantém sobre a condição de propiciação, de sermos aceitos pelo Senhor, e não qualquer rito. Ainda, como deixei claro aqui, estamos aqui meditando, refletindo, e entendemos pelas Escrituras que ele tem o seu valor dentro ainda do nosso tempo, com respeito aos pormenores de um culto, a exemplo das Assembleias de Deus, que é a oração, o cantar alguns hinos da harpa, e depois vem as oportunidades, quando é um culto de ensino, e assim sucessivamente. Isso são ritos, porém são louváveis para se manter, né, uma ordem com respeito ao andamento do culto e da adoração a Deus. Gálatas 3, de 1 a 11 diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Deixa eu só ver aqui o negócio. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Isso aqui reside, caro jovem, um grande perigo, versículo 3.
Um enorme perigo paira sobre esta realidade que o versículo 3 nos está dizendo aqui a respeito dessa inquirição de Paulo, essa pergunta. Ele diz: vós sois tão insensato, porque é um ato de sensatez, que tendo começado pelo Espírito, pela pregação da fé, acabeis agora pela carne. É quando nós, por uma falta de vigilância e tantos outros motivos, passamos a se achar o grande. Passamos a se achar a última Coca-Cola. Passamos a se achar o favorito de Deus, em detrimento aos nossos demais irmãos. Porém, não podemos esquecer, caros jovens, que a igreja trata-se de um corpo, onde cada membro tem o seu valor específico, sem que isso o lance ou coloque acima de quem quer que seja, ainda dentro do campo ministerial. Cabe a nós, caros jovens, submissão ao nosso líder, ao nosso pastor. Porém, isso é por uma vontade de Deus revelada, mas nisso não o coloca este pastor em valor acima do que eu sou como ovelha, ou como nós somos como ovelha. Porque em Cristo não há judeu nem grego. Em Cristo estamos todos no mesmo nível de importância, e isso pautado aos méritos unicamente da cruz do Calvário, onde e pelo qual ali o Senhor Jesus derramou seu sangue por nós. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, o gentio anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. É claro que aqui não podemos jamais nos equivocar, que isso trata aí profeticamente, né, dessa semente pela qual que se refere do Senhor Jesus. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, olha só agora aqui, estão debaixo da maldição. Estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque justo viverá da fé. Introdução. Nesta lição veremos a forma como Paulo discorre a respeito da doutrina da justificação pela fé aos irmãos gálatas. No capítulo anterior, ele havia defendido sua mensagem, o seu apostolado. Desta vez, ele vai defender a doutrina que os gálatas receberam e depois trocaram por outra forma de pensamento. A fé estava sendo substituída pelo esforço humano. E isso é um retrocesso da bênção para uma maldição. É uma advertência para que começamos certo, não termine errado por nossa responsabilidade. Eu não posso passar aqui adiante sem fazer menção da questão de que há muitas igrejas que cobram o dízimo como uma obrigação, quando o dízimo está dentro dos preceitos da lei. Se veio antes da lei, e muito bem até antes biblicamente. Isso já se fazia no templo das nações gentílicas, como Babilônia, como outras nações tinham a sua forma de se fazer isso. Porém, pela lei
e para a nação de Israel, Deus estabeleceu como lei a obrigatoriedade de se dar o dízimo. E aquele que não fazia isso, não obedecia essa lei, estava sob maldição. Então, o que eu quero deixar claro aqui para você, caro jovem, como um cristão, se você decidir dar o dízimo para a igreja, para onde você congrega, louvado seja, engrandecido seja o nome santo pela sua vida, mas você vai dar o dízimo, observe a expressão, e com coração alegre, disposto a fazer isso, e não por um incentivo ou obrigação, por algo determinante da palavra de Deus, porque esse determinar, essa obrigatoriedade estava ligado à lei. Então, se você está fazendo isso por uma obrigação, por um dever, em obediência a um mandamento que está atrelado à lei e à dispensação antiga, então eu espero que você também passe a cumprir os demais preceitos da lei, como a questão que estava aqui Paulo defendendo a respeito da circuncisão, da guarda do sábado. Você tem que fazer tudo isso e tudo mais que ali diz. Porque se você faltar em uma, você está sob maldição. Então a lei, como nós já tratamos, ela traz o estado caótico e doentio em que nosso coração se encontra, em que a nossa natureza se encontra. A lei revela o pecado e a lei, ao mesmo tempo, também revela a nossa incapacidade de vivermos nela em plenitude. Na sua plenitude, o único que cumpriu a lei foi o Senhor Jesus. Então, fechando aqui, abrindo agora um parente e logo mais fechando, fica aqui essa alerta para você. Se você tiver que dar o dízimo, dê com coração alegre e voluntariamente, liberalmente, e não por questão de mandamento, por questão de lei. Esse é um detalhe de suma importância, porque se você está fazendo por conta que está em Malaquias 3:10, você está fazendo sobre o nível de estar somando a graça, somando a fé, um cumprimento de um mandamento que fazia parte da lei de Moisés e que estava atrelado à maldição. Já na nova aliança, estamos livres da maldição, porque na cruz do Calvário, pelo sangue derramado do Senhor Jesus, ele tomou sobre si esta maldição, porque a cruz era tido como uma maldição. Era maldito aquele que era crucificado. O Senhor se fez maldito por nós, ainda que não pela lei, que pela lei ele cumpriu. Foi o justo que para nos justificar. Então fica aqui só esse alerta e fecho aqui esse parente. Observe, mas é bom também dizer que eu não estou fazendo qualquer polêmica na questão ou desestimulando você a ofertar, né, 10% ou a mais do que isso, porque se formos olhar para o tempo da graça, não há proporção para se ofertar na questão da parte financeira da igreja. O que nós temos como princípio para a nova aliança é ofertas segundo a prosperidade de cada um, que pode tanto estar atrelado a uma porcentagem menor do que 10, segundo a prosperidade daquele que recebe, como a mais do que 10, como aquele que é próspero e pode dar 10. A exemplo dos judeus, né, da igreja em si, né, que no seu princípio vendiam as suas propriedades e davam praticamente 100% ali do que vendeu ali como oferta. Como oferta. Isso também está atrelado, nós vemos a sombra disso e dessa condição, até mesmo na questão da oferta pelo pecado, que aponta para a vontade de Deus, em que todos tivessem ao alcance de ser perdoado. Então aquele que poderia sacrificaria um boi, aquele que poderia sacrificaria uma ovelha, porém aquele que não poderia
sacrificavam uma pomba, duas rolas, né? Duas pombinhas. Isso tá dando a realidade do que é a graça para nós hoje. A graça, ela dá essa condição a todos, indistintamente da sua condição pecaminosa, porque Paulo diz que onde abundou o pecado na vida dessa pessoa, superabundou a graça mediante a fé na obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esta fé que nos justifica diante de Deus. É uma advertência para o que começamos certo, não termine errado por nossa responsabilidade. O questionamento de Paulo. Primeiro ponto, fascínio para a desobediência. Paulo se dirige aos crentes na introdução da carta como irmãos. Mas aqui ele fala de um jeito menos amistoso, chamando de insensatos Gálatas. Isso porque aqueles irmãos estavam perdendo o juízo, deixando de lado critérios e ficando fascinados com uma outra mensagem. A palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. Eles estavam recebendo algo que trazia para eles, particularmente, notoriedade. Porque se eles tinham que se circuncidar, se eles tinham que guardar, e isso daria para ele crédito e mérito, a soma do sacrifício vicário, isso mexia com o ego deles, né? Fascinava eles, deixava esse falso e esse enganosa pensamento ou convicção de que a salvação estava ao alcance deles. Foi aquilo que aquele jovem, caro jovem e adolescente, ele pensou a fazer a proposta, a propor dessa maneira para o Senhor Jesus, quando disse: Senhor, o que eu devo, o que farei para herdar a vida eterna? Ao perguntar o que farei, ele estava estabelecendo um princípio de condicionamento pessoal dele, por ele ser um príncipe, ter muitas herdades, ser um jovem rico. Ele achou que a salvação se compraria. Assim muitos, né, até o dia de hoje, acabam vivendo até mesmo de forma inconsciente sobre esse preceito. Se achar que que tem mérito diante de Deus pela vida tão como crente que ele vive, tão fiel, né, à disposição de servir e obedecer a Deus, e conseguindo fazer isso tem mudado, né, o coração de muitos irmãos, infelizmente, como estava fascinando os Gálatas. E observamos, amados, que essa questão de conseguirmos, essa questão de sermos obedientes ao Senhor, isso parte da capacitação já mediante a operação do Espírito Santo em nossa vida, quando ele passa a operar, efetuar e operar em nossas vidas. Nós somos bons cristãos, damos um bom testemunho, porque a graça de Deus está vigente em nossas vidas. E não há em que se gloriar, a não ser no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca esquecendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso porque aqueles irmãos estavam perdendo juízo. A palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. Paulo faz uma pergunta aos crentes da Galácia e o pensamento dele vale para o nosso dias, como aqui refletimos até agora. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tem a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho? Para os Gálatas, a fascinação provinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que, na teoria deles, poderia ajudar na salvação. Eis aqui uma questão. Paulo comenta que eles foram fascinados, enfeitiçados para se tornarem desobedientes ao evangelho. Aquela nova mensagem que receberam dos judaizantes não lhes movia a fim de obedecer a Deus. Não lhes movia a fim de obedecer a Deus, mas os convencia por uma mensagem à desobediência, e eles não haviam percebido
isso. Porque a partir do momento em que nós deixamos em nosso coração criar qualquer jactância, né, do que nós fazemos e realizamos pela fé em Senhor Jesus e ao seu serviço do seu reino, isso se torna, né, uma armadilha, uma seta de Satanás. Como aquele fariseu que num tempo se achava assim. Eu não sou como este, dizia ele, mas eu dizimo do coentro, do cominho e o coentro, eu oro 5 vezes ao dia e por aí vai. Então ele se deixou para algo que era até uma realidade na vida dele, se tornar, né, um fundamento de condenação, né? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor, por esse conteúdo que nos alerta quanto a esse perigo, para que assim nós não venhamos ser levados por esse vento de doutrina ou evangelho que busca colocar, né, o homem ao centro. Segundo subponto, começando certo e terminando errado. Paulo pergunta, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Esse é um princípio, caro jovem, em que nós vemos durante as Escrituras. No Velho Testamento, conhecemos várias biografias de homens que começaram bem, mas que infelizmente terminaram mal, né, diante do Senhor. Essa pergunta mostra o cenário que pode se repetir em nossos dias. Os garotos receberam o Espírito de Deus, mas se deixaram levar pela capacidade pessoal de agradá-lo, não pela fé, mas pela observância de preceito judaico. A fé é o que acontece hoje, dentro da questão do uso e costume, não tem como fugir disso. Porque se nós valorizamos, que glória a Deus por isso, no aspecto da santificação, com respeito ao nosso testemunho pessoal, né? Se nós fazemos isso com esse princípio, amém. Mas se ele está como um princípio, né, que gera em nosso coração uma confiança que nós estamos bem com Deus por conta dessa questão, dessa formalidade, aí estamos na mesma condição que estavam os Gálatas. A fé e o Espírito estavam sendo substituído. Estava sendo substituído. Deixa eu só. Então estava sendo substituído por ritos judaicos, né? Essa pergunta mostra um cenário, tá? A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Eles haviam começado certo, mas estavam terminando errado. Isso aí aconteceu também até a própria carta dos Colossenses, quando nós lemos, fala sobre esse perigo, quando nós lemos aqui, ó, Colossenses, observe o que Paulo diz, Colossenses, capítulo 2, versículo 22 ou 23, se eu não estiver equivocado. Quando ele diz aqui, ó. Se morreste com Cristo contra o rudimento do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, olha só, como se vivesseis no mundo? Tais como não toque, não prove, não manuseie, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Prosseguindo, essa pergunta do apóstolo nos faz refletir sobre como fomos chamados e que forma estamos administrando a vocação que Deus nos deu. Não basta começar da forma correta, é preciso concluir a carreira de forma correta. E curiosamente, Paulo atribuiu aos Gálatas essa capacidade. Ele não atribuiu a Deus essa obrigatoriedade, pois ele já nos deu a salvação. Paulo atribuiu a nós a capacidade de exercer de forma correta a análise do que estamos ouvindo, para não sermos enganados por doutrinas erradas.
Colocar a prática da lei em pé de igualdade ao sacrifício do Senhor Jesus é, sem dúvida, um ensino pernicioso. Terceiro subponto, obras da lei contra a pregação da fé. Os gálatas provavelmente não tinham conhecimento dos costumes judaicos e da obrigatoriedade que os costumes representavam para os hebreus na sua inteireza. A pregação da fé que alcançou Gálatas, quando esses ouviram a mensagem de Paulo, estava sendo substituída. Jesus havia sido representado aos Gálatas como crucificado. A palavra representado é prograpo, pintado. Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura apresentando Cristo como crucificado. E eles haviam enxergado dessa mesma forma. A cruz representava a morte de Cristo e o próprio Cristo representava o sacrifício perfeito do Filho de Deus. Então, esse jargão que dizem, né, ou se questionam diante da pregação, você está preparado? Leva esse conceito de que Gálatas estava concluindo. Porque a questão da pergunta, você está preparado? Fala de algo que eu tenha que ter feito e me encontro condicionado a isso. Vou repetir. Se a pessoa me pergunta para você ou para mim, caro jovem, você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Esse está preparado está atribuindo essa condição nossa a um mérito também nosso. Ainda que Paulo que estava cobrando deles isso, e a nós, e a nossa cobrança, a voz que ecoa no Evangelho, é que nós precisamos guardar a nossa fé, pela qual se iniciou a nossa comunhão com Deus, que está atrelada unicamente à obra vicária do Senhor Jesus. A fé no Senhor Jesus é que nos torna aceitável diante de Deus. E nenhuma obra, outra qualquer, vai somar a isso. Ela faz parte disso, mas não necessariamente ela preenche esse mérito ou essa condição para a salvação. Então temos que ter cuidado sobre isso. A pregação da fé que alcançou o gato quando se ouviram a mensagem de Paulo estava sendo substituída. Já lemos? Não. Já lemos também. Vamos para... Não havia continuação, né? Não havia sido uma morte por nada, ou por um erro judicial, mas voluntária. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, disse o Senhor Jesus, né? Para tornar a tomá-la. Paulo pergunta aos Gálatas, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quantos milagres os Gálatas presenciaram? Quantas intervenções divinas Deus fazia pelo seu Espírito naquelas igrejas? E nada disso era pelas obras da lei, mas pela fé. Se os Gálatas sabiam o que era uma comunidade de santos vibrantes, onde Deus tinha liberdade de atuar e morta ali um pouco da sua glória, não era por causa da lei. Segundo ponto, crente Abraão. Creu em Deus. A fim de reforçar seus argumentos, Paulo remonta à origem do povo judeu, com o crente Abraão. Os irmãos Gálatas certamente tiveram contato com a história de Abraão, seja por Paulo, seja pelos judaizantes. E o apóstolo se vale da figura do patriarca para identificar a realidade da justificação pela fé já estabelecida, né? E tendo a sua sombra, né, no Velho Testamento. Era a forma mais adequada de mostrar aos leitores que a lei de Moisés não era superior à graça de Deus e à salvação pela fé. A palavra de Deus destaca que Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra e seus parentes, para dar uma terra que ele mesmo sabia onde era. Ele creu em Deus, dando início a uma viagem, cujo destino era ignorado, mas estava ciente da fidelidade do Senhor. Ao longo de sua história ainda, que não completamente perfeita, o patriarca demonstrou fé. Não somente que Deus guiaria ao destino onde chegaria, mas principalmente na promessa de que seria pai de uma multidão de pessoas, tendo a sua esposa nesse momento, sendo ela estéril. Foi considerado justo, Abraão foi considerado justo.
Abraão, de onde provém os judeus, foi considerado justo. E com isso se deu pela fé. Abraão recebeu promessa de ter um filho, mas com o passar do tempo ele viu que a promessa de Deus não havia sido cumprida ainda. Ele chegou a mencionar que o mordomo Eliezer era o administrador daquela casa e herdaria os seus bens. Mas Deus deu uma lição prática ao patriarca. O Eterno levou o ancião para fora da tenda onde estava. Como era de noite, pediu que ele contasse as estrelas. Deus ainda disse: se as podes contar. E ele concluiu dizendo: assim será a tua temente ou descendência. O verbo a seguir diz que: e creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isto por justiça. Isto o quê? Fazendo aqui a hermenêutica do texto. A questão da semente, a questão ali da descendência que deveria vir sobre pelo seu lombo, né? E o de sua esposa Sara. Na oportunidade era Saraí. Abraão foi justificado por ter crido no nome de Deus havia falado. Deus iria... Deixa eu ver aqui. Deus iria justificar os gentios pela fé. Paulo menciona que Deus havia previsto que a fé seria o instrumento pelo qual os pecadores, judeus ou gentios, fossem declarados justos diante de Deus. O Eterno escolhe a fé e não as obras para justificar uma pessoa. As obras dependem do potencial e da vontade de cada um. E como cada ser humano não tem essas mesmas condições que outro, surge uma injustiça. Pois um poderia fazer mais obra e outro não. Por isso que Paulo, ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui. Sendo justificado pela fé, tendes paz com Deus. Como se fosse pouco, as obras tendem a nos fazer orgulhosos de nossas próprias capacidades. Isso desagrada a Deus. Em sua sabedoria, Deus encerrou a tudo debaixo da desobediência, para que todos usarem misericórdia. Na misericórdia não há mérito de quem erra, mas sim mérito de quem exerce a misericórdia. Na graça, na misericórdia não há mérito de quem erra, mas sim mérito de quem exerce a misericórdia. Na graça, recebemos o que não merecemos. E na misericórdia, não recebemos o que merecemos. A justificação do gentio não viria pelas obras, e sim pela fé. Terceiro ponto, a fé como fonte de vida. O justo viverá da fé. Essa expressão é oriunda do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ele profetizou ao povo de Judá em meio a uma grande corrupção moral e espiritual e sobre a sombra dos ataques dos babilônicos. Esses seriam usados pelo Eterno para julgar Judá. Havia hebreus arrogantes naquele dia. E Deus diz ao profeta que eis que a sua alma se incha e não arreta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa expressão de que o justo viverá da fé também se acha em Romanos, que diz: se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E mais de uma referência bíblica nos é dito que a fé traz a vida. Aquele que não permanece nestas coisas. Uma das mais sérias realidades da vida cristã é a necessidade de perseverança daqueles que aceitaram a Jesus, ou creram no Senhor Jesus, melhor dizendo. Não estamos mais sujeitos ao pecado. Nossa liberdade é para viver no Espírito e não pecar. Esse exercício, porém, deve ser constante e permanente. A permanência e a constância são virtudes que devemos cultivar e na direção certa. Gálatas estavam sendo constantes no tocante ao Evangelho que havia recebido, e se apoiaram na guarda da lei. Não somente se colocaram debaixo de um jugo, mas também de uma maldição. Pior que isso, não praticar a lei na íntegra torna a pessoa maldita,
Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Todo o povo dirá, amém. Os Gálatas não precisavam nem deviam guardar os preceitos judaicos. Primeiro, porque não eram judeus. Segundo, porque se colocavam debaixo de uma maldição. Terceiro, porque não conseguiriam praticar toda a lei, tornando-se, portanto, culpados. Cristo é a posteridade de Abraão. A descendência de Abraão é Cristo. Através dele, judeus e gentios são alcançados pela fé. Em Cristo e não na guarda da lei, temos a possibilidade de ser feitos filhos de Deus por adoção e herdeiros da eternidade, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Foi o que ele fez. E não tentamos fazer, que nos garante o acesso a Deus. Certo? Ficou bem claro, né? Do que Paulo trata ali com os Gálatas, como também Romanos. Conclusão. Todos podemos se atentar a acrescentar alguma coisa ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos não fazer isso na doutrina, mas fazê-lo na própria prática de vida, criando crendices e hábitos do vão contra a palavra de Deus. O Eterno espera que o que recebemos de Deus seja defendido e mantido a todo custo. O sacrifício. O sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação. E que quando optamos por observar práticas que a Bíblia não diz, estamos acrescentando ao Evangelho coisas que Deus jamais planejou para a sua igreja. Que Deus, amados por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Pai, meus pecados. Te agradecemos por esse conteúdo. Nos guarda da jactância. Nos guarda, Pai, de que sejamos instrumento para acrescentar, Senhor, a estes meios que o Senhor já tem nos deixado e que se tornam louváveis dentro de uma motivação correta. E esta motivação só tem uma, que é glorificar o teu santo nome. Por isso, Pai, nos abençoa os jovens, abençoa os adolescentes e nos guarda, Senhor, e nos ensina, Pai, cada dia, ainda que fora de classe, de escola dominical, ou qualquer outro meio que se ensina a palavra de Deus, também possamos ser por Ti, Pai, edificados. Faz o Senhor em nossas vidas, é que nós oramos, te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.